Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Mais uma semana que estamos aqui começando, adorando a Deus, adorando a Ele, agradecendo, sendo gratos, entregando tudo a Ele. Que essa semana seja uma semana diferente na sua vida, irmão. Que essa semana seja uma semana de gratidão por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele vai fazer. Deus tem grandes coisas. Deus tem grandes coisas para fazer em nós e através de nós. Mas muitas vezes o que falta para nós é gratidão. Você já parou para pensar quantas coisas que Deus já fez na tua vida? Já por algum momento você já fez uma retrospectiva da tua vida, do quanto Deus já fez? Nós estamos aí já próximos do final do ano, já final de novembro, o ano aí passou que nem um furacão, o ano passou muito rápido. Quantas coisas que durante esse ano Deus fez pela tua vida. Tem coisas que Deus fez na tua vida que você nem sabe. Nós passamos por livramentos de Deus que muitas vezes nós nem temos a consciência de que Deus nos livrou. Tantos milagres, tantas respostas de oração, tantas bênçãos que o Senhor derramou em nossas vidas e nós muitas vezes nos esquecemos de agradecer, ou tem outras vezes que achamos que Deus nem fez nada, então não é nem questão de lembrar ou esquecer de agradecer. Tem coisas que nós realmente não agradecemos a Deus. Aquilo passa em nossas vidas como se fosse uma obrigação de Deus. Deus não tem obrigação de fazer nada. Deus, ele não é um gênio da lâmpada, igual lá do Aladim, que você vai lá, desenha, esfrega a lâmpada, sai o gênio e ele realiza tudo aquilo que você quer. Deus não é assim. Deus, ele é soberano, ele é poderoso. Ele está acima de todas as coisas. E os planos dele são muito maiores do que nós podemos imaginar. A nossa mente, por ela ser imperfeita e nós sermos pecadores, a nossa mente ela é totalmente limitada. Nós conseguimos pensar, idealizar aquilo que está ali ao nosso alcance. Mas Deus, ele vai muito além do que nós podemos imaginar, muito além do que nós podemos sonhar. Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais em nossas vidas. E ele faz, ele tem feito, ele já fez grandes coisas. Mas nós agimos com o Senhor com gratidão ou nós agimos com ele com ingratidão? Como está o seu coração em relação a tudo o que Deus é, a tudo que Deus faz, deixou de fazer? E tem coisas que Deus não vai fazer. Tem coisas que nós idealizamos tanto que aquilo seja o melhor para nós e Deus não faz. Porque Ele sabe o que é para fazer e deixar de fazer na nossa vida. E como que nós reagimos a tudo isso? A todo o agir de Deus? Como que nós agimos? Como que nós nos comportamos? Como que nós devolvemos a Ele tudo aquilo que Ele tem feito a nós? Porque nada vem de nós. Nada é sobre nós. Nada é para nós. Todas as coisas são para Deus. Então todas elas vieram de Deus e todas elas têm que voltar para Deus. Então a honra, a glória é toda para Deus. Então nós temos que tirar esse pensamento egoísta que nós temos, esse comportamento muitas vezes que nós temos mesquinho, achando que é tudo sobre nós, é tudo para nós, porque nós somos merecedores, porque nós conquistamos pela força do nosso braço, porque somos capazes, porque eu posso, eu consigo, eu venço.
Se você não tiver Deus, irmão, você não vai fazer nada, você não vai vencer nada, você não vai conquistar nada na tua vida. E aquilo que você conquistar sem Deus, você pode ter certeza que vai ser passageiro. Aquilo que você vai conquistar sem Deus não vai gerar fruto nenhum na tua vida. Vai ser somente um momento que vai passar. Agora, as coisas de Deus, elas são eternas. As coisas do Senhor, elas são valiosas para a nossa vida. Tudo aquilo que Ele faz, toda a força que vem dEle em nossas vidas, é tudo para a glória dEle, não é para nós. Amém? Então eu convido você a meditar comigo hoje no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 17, nós vamos meditar sobre a passagem dos 10 leprosos. Os 10 leprosos foram curados, mas somente um homem foi salvo. E por que ele foi salvo? O maior milagre que você pode ter na sua vida é a salvação. Nada adianta aqueles homens estarem ali, os 10, todos curados da lepra, e aqueles 9 não terem sido salvos. Às vezes nós queremos tanto que Deus faça para nós as coisas que estão ali palpáveis, aquilo que nós estamos vendo. Então muitas vezes pedimos milagres para que Deus faça, coisas que Deus nos dê, mas aquilo tudo ali é algo palpável, é algo que às vezes se resume a um período só na nossa vida. Mas o maior milagre é a nossa salvação. Por isso que nós temos que tratar essa salvação como o nosso bem mais precioso nessa terra. Não podemos levar uma vida com Deus negligente, uma vida com Deus sem responsabilidade, sem compromisso com Ele, sem santidade. Muitos acreditam que uma vez salvo, não precisa fazer mais nada, mas nós temos que levar uma vida de santidade com o Senhor, e isso é diário. Nós temos que permanecer na santidade com Deus para nós estarmos com Ele por toda a eternidade. Tudo aqui nessa terra vai passar, nós não vamos levar nada daqui, nada, tudo aqui vai ficar. Mas o nosso maior tesouro não está aqui. O nosso maior tesouro está no céu. Nós estamos aqui de passagem. Nós não fazemos parte dessa terra. Nós somos do céu. E é para lá que nós vamos voltar. Ao lado do nosso Pai, ao lado de Deus, por toda a eternidade. Então que nós sejamos gratos a Deus. Que nós façamos levar a nossa vida realmente a pena nessa terra. Façamos valer aqui por tudo que nós estamos passando e fazermos a diferença aqui. Não passe nessa terra por passar, irmão. Faça valer cada gota de sangue que Jesus derramou naquela cruz. Então que você comece hoje a agir com gratidão, ter um coração grato ao Senhor. Amém? E essa passagem aqui, ela vai relatar para nós que haviam 10 leprosos. 10 homens ali completamente isolados, homens que viviam ali num leprosário, num lugar ali, numa aldeia afastada da sociedade, da família, dos amigos. E Jesus mudou a história desses homens. Eu convido você a ler comigo Lucas 17, versículo 11, diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele. Ficavam a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou,
louvando a Deus em alta voz. Prostrando-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé o salvou. Levanta-se e vá, a sua fé o salvou. Este homem único recebeu a salvação. Somente um. Todos receberam um milagre. Todos foram curados no caminho. Mas somente um homem recebeu a salvação. Este é o maior milagre. É a salvação. E veja que a fé deste homem o salvou, porque ele voltou e ele agradeceu e ele se prostrou diante de Jesus. Interessante que logo aqui no começo fala que a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Jesus, ele sempre vai ao nosso encontro, irmão. Aqui, por onde Jesus estava passando, entre essa divisa de Samaria e Galileia, era um lugar ali que não era comum que os judeus passassem ali. Ele era um caminho que dava para Jerusalém, mas as pessoas não passavam por este caminho. Elas passavam ao redor dessas cidades, porque esse caminho aqui ele era completamente evitado, porque nessas aldeias aqui se concentravam as pessoas que viviam em isolamento, as pessoas que eram doentes, os leprosos, as pessoas que tinham, como aquela mulher, o fluxo de sangue contínuo, pessoas que eram consideradas pela lei, que não poderiam ter convívio com a sociedade, nem com a família, nem com os amigos. Eram pessoas que viviam fora da cidade. Eram pessoas que a lei havia ali abandonado essas pessoas. Essa passagem aqui, ela nos ensina muito sobre a ingratidão e a gratidão. Nós lemos aqui que todos esses homens, esses 10 leprosos, eles viviam sobre uma mesma doença. Todos eles tinham a mesma condição. Todos eles eram leprosos. Se nós pensarmos hoje, a lepra, ela é uma doença controlada. Naquela época não era. E naquela época, como eles não tinham a medicina, né, avançada, não haviam exames para diagnósticos. Então, a pessoa bastava ter algum problema na pele, ela já imediatamente era isolada. Então, quando ela talvez nem tivesse uma lepra, mas um problema de pele, e ela já era isolada por um leprosário, que era uma doença contagiosa, ali ela já ia pegar a lepra realmente. Porque as pessoas, elas olhavam ali para o exterior, via que ali existia algo diferente, algo que a lei ali, ela fazia com que fosse isolada, aquela pessoa automaticamente já não fazia mais parte da sociedade. Então aqui no leprosário, haviam homens de todos os tipos, homens e mulheres de todos os tipos, de todas as situações financeiras, de todo conhecimento da lei ou não. Aqui nesse lugar haviam judeus leprosos, haviam samaritanos leprosos. Todas essas pessoas estavam ali sobre a mesma condição, debaixo do jugo de uma doença. E assim somos nós, irmãos. Todos nós somos imperfeitos. Todos nós somos pecadores. Todos nós carecemos da graça de Deus. Eu preciso da graça. Você precisa da graça. Todos nós. Aqui não tem ninguém melhor que ninguém. Todos nós somos pecadores. Se não tivermos a graça de Deus, se não tivermos a misericórdia do Senhor, que se renova todos os dias da nossa vida,
nós não estaríamos mais aqui. Precisamos de Deus, precisamos de Jesus. Sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós não vamos para lugar nenhum. Todos nós precisamos e carecemos da graça de Deus. Mas o que acontece é que muitas vezes nós nos esquecemos da onde nós fomos tirados, da onde Deus nos tirou, da onde Deus te tirou. Você consegue reconhecer isso e ser grato por isso? Da onde Deus tirou você? Qual que era a sua condição? Qual que era o tipo da sua lepra? Aonde você vivia, em que condições você vivia, com quais pessoas você vivia, em qual contexto que era a tua vida, irmão? Hoje nós estamos aqui adorando, louvando ao Senhor, mas da onde Ele nos tirou? Todas as vezes que eu tenho oportunidade de falar, eu dou o testemunho da minha vida quantas vezes for preciso. Deus me tirou de um lamaçal, de uma vida onde eu não amava a minha vida, da onde eu muitas vezes tentei o suicídio, muitas vezes fui levada para um hospital para ser feita desintoxicação, muitas vezes tentei me cortar, tentei pular de janela de prédio, aonde a depressão me consumia, a síndrome do pânico me isolava de tudo e de todos, eu não conseguia sair da minha própria casa. Eu colocava a mão na maçaneta, eu começava a transpirar, eu começava a chorar, entrava em pânico. Só de colocar a mão na maçaneta para jogar um lixo para fora da minha casa, eu não conseguia. E quando eu olho para trás e vejo tudo isso que eu passei, e eu estou aqui, eu agradeço a Deus todos os dias da minha vida, porque se não fosse Ele, se Ele não tivesse me livrado da morte, se Ele não tivesse me livrado da depressão, eu não estaria aqui. E todos os dias eu agradeço a Ele, todos os dias eu me esforço a viver em santidade com Ele para que não ocorra, estou sempre ali de olho, atenta aos sinais do meu corpo, aos sinais da minha alma, para que eu não volte para aquele lugar. É uma luta diária. Então eu não posso me esquecer. Eu não posso me esquecer da onde Ele me tirou. E você não pode se esquecer da onde Ele te tirou. Amém? Bom dia, Tati. Não podemos nos esquecer. Porque quando eu me esqueço da onde Deus me tirou, quando eu me esqueço de tudo aquilo que Deus já fez pela minha vida, eu sou ingrata. Eu não dou valor para o meu dia de hoje. Porque eu me esqueço do que Ele fez ontem. E não me importa do que Ele pode fazer amanhã. Então nós temos que ter um coração totalmente grato e voltado a Deus. Jesus, Ele conhece as nossas dores. Jesus, Ele sabe tudo aquilo que nós estamos passando, o quanto está sofrido. A sua dor não é a minha. Eu muitas vezes posso até dizer assim, eu imagino o que você está passando. Ou alguém pode dizer para mim, Renata, eu posso imaginar a tua dor. Nós não conseguimos imaginar. Falamos isso sem sentir a dor do outro. Cada um tem o seu grau, tem a sua intensidade de dor. Então eu não posso avaliar a dor do outro. Mas Jesus, Ele sabe exatamente o quanto está doendo. Ele sabe aquilo que nos faz nos sentirmos isolados, rejeitados. E o quanto a rejeição dói, irmão. O quanto você se sentir
isolado das pessoas, o quanto isso dói no teu coração. O quanto isso dói. Eu falo isso porque quando nós passamos pelaquela fase terrível do Covid, e eu tive Covid 2 vezes, a primeira vez que eu tive Covid, de um dia para o outro, né, porque era assim que aparecia o Covid, eu comecei a sentir os sintomas e tudo, e eu estava aqui em casa, fui fazer o exame no laboratório, e aí deu que eu estava com Covid. Foi a segunda onda do Covid. Aí o meu marido e a minha filha saíram de casa, foram para Campinas, porque meu marido trabalha, né, por conta, nós temos o próprio negócio, então se não trabalha, não recebe, não paga conta. Então aí ele falou, amor, eu vou ter que ir embora, vou ter que ir para Campinas e vou levar a Bia, porque como que você vai cuidar da Bia, ou a Bia vai pegar a Covid, depois como que vocês vão fazer aqui em casa, né? E ele, o pai dele fazia parte do grupo de risco, tudo, e ele quando vai para Campinas trabalhar, ele fica na casa do pai, então tinha todas essas questões. E ele pegou a minha filha, né, nossa filha, e foi para lá. E eu fiquei em casa, sozinha, totalmente isolada. E aí eu lembro que eu pedia coisas, né, no delivery, pedia coisas no supermercado para entregar para mim, e aí eu tinha que abrir o portão pelo controle, ficar por trás da janela, a pessoa vinha entregar para mim na garagem, toda de máscara, passando álcool, aquela coisa terrível que nós vivemos, né? E aí depois a pessoa ia embora, eu pegava aquelas sacolas, entrava dentro de casa chorando, falei, meu Deus, como é horrível ficar sozinha. Como é horrível se sentir abandonada, no sentido de você não poder sair para a rua, conversar com as pessoas, lidar com as pessoas, ter as pessoas que você ama perto de você, como isso é horrível. E eu pedia para Deus, Deus, fica comigo, Jesus, não sai de perto de mim, fica comigo que eu só tenho o Senhor aqui, eu não posso me sentir sozinha, porque aí já veio o medo de eu cair em depressão, já começou a passar tudo na minha cabeça. Mas Deus, Ele é tão misericordioso, Ele nos ama tanto que os 10 dias que eu fiquei dentro da minha casa, eu senti uma paz. Eu senti uma paz dentro de mim, porque a presença de Jesus estava aqui. E é Ele que me confortava, é Ele que me consolava. E esses 10 dias passaram. Mas Jesus, Ele sabe o quanto dói. E Ele sabia aquilo, o quanto dói. O quanto doía aquela situação. Mas Ele está conosco. E é engraçado que naquela época ali de Jesus, a lei, ela isolava as pessoas. Só que a lei, né, assim como nós passamos aqui, que nós passamos por esse período de isolamento, era para quê? Para proteger as outras pessoas, para evitar que aquilo ficasse uma coisa completamente descontrolada. E na época também a intenção da lei era essa, porque aqui era a lei de Deus, não era a lei de homens. Então a lei de Deus, ela fazia com que as pessoas fossem isoladas para que aquilo não ficasse uma doença devastadora, porque a lepra, ela era devastadora. Você tendo contato com um leproso, em questão de dias, você também já estava leproso. Então a lei, ela isolava essas pessoas por uma medida de segurança, a lei de Deus. Mas acontece que o homem entendeu naquela época que o isolamento, ele estava ligado ao abandono. Então, essas pessoas que eram isoladas por Deus, pela lei de Deus, como uma medida de segurança, elas passavam a ser abandonadas pelo homem. Então, elas viviam em lugares completamente afastados e ali ninguém ia lá. Ninguém visitava, ninguém deixava um alimento à distância ali para que elas pudessem pegar roupas, nada. Elas viviam completamente abandonadas. Aqui no caso de um leprosário, era um leproso pelo outro. E ali era só esperar a morte chegar, porque a lepra, ela ia apodrecendo
todos os órgãos da pessoa, ao ponto dela não conseguir mais sobreviver. Então esses homens aqui, nesse leprosário, eles eram completamente abandonados. Então quando Jesus, ele está ali passando, ele entra nesse povoado, aonde ninguém entrava, aonde ninguém queria saber, porque eles eram isolados, abandonados, mas Jesus, ele anda na contramão do mundo. Jesus, ele vai aonde o homem não chega. Jesus, ele ama aquele que é rejeitado. Jesus traz para perto aquele que foi abandonado. Porque Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, por onde ele passa, ele traz as pessoas para o caminho. Ele traz a vida. Ele vem com a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus, ele traz para nós essa palavra de Deus, que é a verdade em nossas vidas, que é a verdade que vai nos libertar, vai nos salvar, vai nos tirar da escravidão, vai nos libertar do pecado e vai nos trazer para o reino do Senhor. Então Jesus, ele passava, ele lidava com pessoas que ninguém queria, mas ele veio para isso. Jesus veio para salvar, para libertar, para curar. As coisas de Deus são loucura aos olhos do homem. Então ele veio para quebrar todo o paradigma, todo o impedimento. E ele entra ali num povoado, aonde haviam ali esses leprosos. E quando esses 10 homens, eles veem Jesus, eles ficaram a uma certa distância, porque esses homens conheciam da lei. Esses homens que estavam ali, como eu disse no começo, tinha judeu, tinha samaritano, tinha gentil, tinha todo tipo de gente ali. Então eles eram conhecedores da lei, eles sabiam que eles não podiam ter contato com ninguém, eles sabiam que eles estavam ali completamente isolados, que eles eram obrigados a ficarem a uma certa distância das pessoas, que eles não podiam tocar em ninguém. Então eles tinham ali um impedimento, que era de não poder tocar em Jesus, mas eles tinham uma boca para falar, eles tinham uma boca para gritar. Então quando eles veem ali Jesus chegando, eles clamam em alta voz. Aqui diz que eles gritaram em alta voz, aqui no versículo 13. Gritar em alta voz, em hebraico, a tradução dessa frase aqui, e gritaram em alta voz, quer dizer que era um grito de desespero, era um grito de solidão, era um grito que eles sabiam que eles não podiam sair dali, e eles estão desesperados, eles não aguentam mais, eles sabem que eles não podem fazer mais nada, que somente Jesus poderia fazer alguma coisa. Eles carregavam ali um peso de culpa enorme, porque eram doentes, e eles sabiam que eles não podiam conviver com ninguém, então eles carregavam um peso enorme, por eles estarem todos ali concentrados. E esses homens se unem a uma só voz e eles gritam. Todos eles gritam dizendo: Mestre, tem piedade de nós. É um grito de dor. É um grito de desespero, irmão. Sabe aquela situação quando você olha para Deus e fala: Senhor, é só o Senhor. Eu não sei mais o que fazer. Sabe quando te dá aquele desespero na alma, que você geme, que você chora, que você se coloca diante do Senhor com aquele sentimento de desespero, de angústia, de dor. E esses homens aqui, em uma só voz, eles se uniram e clamaram a Jesus. Aqui nos ensina muito sobre o poder da oração, irmãos. Esses homens, eles estavam aqui unidos e levantaram a sua voz, clamando por ajuda, porque eles sabiam que somente Jesus poderia fazer algo por eles.
E a palavra de Deus fala que aquele que bate, a porta se abre. Aquele que pede, recebe. Quando nós nos unimos em oração, em clamor, e em uma só voz, nós clamamos ao Senhor. A palavra de Deus fala que Deus, ele inclina os ouvidos dele para ouvir o clamor, para ouvir a oração. Como é importante nós orarmos a Deus, como é importante nós clamarmos, abrirmos a nossa boca e clamarmos ao Senhor, irmão. Não importa aonde você esteja, que situação que você está passando, abra sua boca e clame ao Senhor. Clame a Ele. Creia que somente Jesus pode fazer alguma coisa por você, em que não tem nada, não tem ninguém nessa terra, irmão, que pode mudar o teu contexto. Não tem nada que possa tirar você da onde você está. Somente Jesus. E Jesus está passando. Jesus está passando aí pela tua vida, Ele está vendo a tua dor. Ele sabe das suas lágrimas. Ele sabe do aperto que você sente, dessa voz engasgada, sabe aquela coisa, aquele choro que está aí preso, aquela coisa que está embargada, que você quer chorar, mas não consegue, quer falar e não consegue porque aquilo está preso. Às vezes você quer se desabafar com alguém e aquilo parece que o negócio não sai. Mas com Jesus, Ele conhece você. Ele sonda teu coração. Então com Ele, abra a boca. Abra a boca para Ele e fala. Clama, chore, grite, se rasgue. Entrega teu coração a Ele. Peça por misericórdia. Esses homens estavam ali pedindo por misericórdia, pedindo para que Jesus se compadecesse. Lembra do cego Bartimeu? Quando aquele homem ali, cego, no meio daquela multidão, e ele não tinha nenhum outro recurso para que ele pudesse chegar até Jesus, porque uma multidão ali passava e esse homem tinha uma limitação visual, ele não conseguia enxergar nem aonde ele estava. Mas ele abre a boca dele, ele fala: filho de Davi, tem compaixão de mim. E aquelas pessoas falam: fica quieto, para de falar. Você não é nada. E aí ele abre, quanto mais as pessoas mandavam ele se calar, mais alto ele clama e ele fala: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando ele pede pela misericórdia de Jesus, Jesus para, ouve aquele homem. E ele ali, ele é curado. Então nós temos, irmão, a nossa arma, nós temos o nosso meio de chegar até Deus, que é através da nossa oração, é através do nosso clamor, através da nossa boca quando ela se abre para clamar a Jesus, para pedir a Deus em oração, em súplica, em choro. Então abra a sua boca. E quando eles abrem a boca ali e eles pedem a que Jesus tivesse piedade deles, Jesus vê esses homens. Quando eu oro a Deus, quando eu me aproximo dele, quando eu entendo, eu tenho fé que Ele é o único que pode mudar a minha vida, Jesus me vê. Nós temos um Deus que vê, um Deus que ouve, um Deus que fala, um Deus que toca, um Deus que interage conosco. Nós não estamos sozinhos. E Jesus, quando Ele vê esses homens, Ele dá uma ordem a eles, que era: vão mostrar-se aos sacerdotes, porque naquela época a pessoa ela só conseguiria ficar livre ali do isolamento quando o sacerdote constatava que aquela pessoa realmente ela poderia voltar a conviver em sociedade. Ele dava o aval. Então Jesus está ali mostrando para eles que pela lei eles tinham que obedecer esse rito e ir até o sacerdote. Mas eles estavam ainda leprosos quando Jesus fala para eles. Mas eles obedecem.
Estão os 10 homens ali, leprosos. Jesus fala para eles, vão e mostrem ao sacerdote. Então eu tenho que entender que quando eu obedeço a voz de Deus e eu começo a caminhar debaixo da obediência dele, quando eu começo a caminhar debaixo da ordem de Deus, durante essa minha caminhada, durante a minha vida, eu vou passar pelo processo de cura. E aí eu sou curada durante a minha caminhada. Veja que aqui a palavra fala que no versículo 14, enquanto eles iam, foram purificados. Então eu tenho que ir, eu tenho que caminhar, eu tenho que continuar. Eu não posso parar no meio do caminho. Eu tenho que obedecer à voz de Deus e continuar a viver o processo dele. Não é da minha forma, não é do meu tempo, não é do jeito que eu idealizei na minha mente que eu vou ser curada, que eu vou ser tratada, mas é caminhando com Jesus, é andando com ele, é vivendo dia a dia que eu vou ser curada, que eu vou ser tratada. E muito mais do que ser curado por fora, irmão, nós temos que passar pelo processo da nossa cura interior. Tudo começa de dentro para fora. De nada adianta, aparentemente, tudo parece ser bonito, perfeito aos olhos humanos e por dentro nós estarmos arrebentados. Então nós temos que viver o processo de Deus. E durante a minha caminhada com Ele, durante a minha vida com Ele, durante o meu relacionamento e intimidade com o Senhor, eu vou ser curada neste caminho. Eu vou ser curada neste processo. Mas o que acontece aqui é que quando esses homens, durante o caminho, eles se viram curados e eles foram lá aos sacerdotes constatar que eles estavam livres do isolamento, sarados das suas lepras, esses homens, 9 deles não voltaram para agradecer a Jesus. Porque eles acharam que eu fui curado, Jesus mandou que eu fosse no caminho para o sacerdote, eu fui curado, então agora eu vou voltar para minha casa, eu vou voltar para os meus afazeres, eu vou voltar para a minha vida. Eu não preciso ir lá falar com Jesus. Jesus já me curou. Jesus já fez o que eu precisava. Jesus já me deu o que eu queria. Para que eu vou voltar para agradecer a Jesus? Está tudo bem na minha vida. Então, esses homens aqui, se nós avaliarmos os 10, todos eles foram obedientes até certo ponto. Por quê? Todos eles respeitaram o isolamento, todos eles estavam na mesma condição, todos eles, quando Jesus fala, vão e mostrem-se aos sacerdotes, todos eles obedeceram Jesus. Até aqui eles estavam uma belezinha, todos eles estavam obedecendo Jesus, mas eles obedeceram até certo ponto. E 9 deles falharam no final. Porque todos estavam ali caminhando, todos estavam ali obedecendo, todos eles estavam crendo que eles chegariam até o sacerdote e seriam ali todos curados, mas somente um foi grato. Os outros 9, depois do milagre, depois da cura, foram ingratos. E nós vemos isso hoje na nossa vida, na realidade que nós vivemos. Muitos caminham com Jesus até certo ponto. Até aqui eu caminho com Jesus. A partir daqui não, a partir daqui eu vou caminhar sozinha. A partir daqui eu vou fazer o que eu acho que eu devo fazer. Eu sou fiel a Ele até certo ponto da minha vida. O resto não. O resto eu vou continuar fazendo o que eu faço, continuar falando o que eu faço, pensando o que eu faço, porque a vida é minha
e eu faço dela o que bem quiser. Outros tratam Deus como se ele fosse um prestador de serviço. Eu pedi, Jesus prestou o atendimento, tudo bem. Meu relacionamento acabou aqui. Eu precisava, Jesus fez. Eu pedi, Jesus realizou. Ele é Deus, ele tem que fazer as coisas. Ele não é Deus de milagre, então eu peço milagre, Deus tem que fazer. Muitos veem Jesus como prestador de serviço. Outros tratam Deus como uma barganha, negociam com Deus. Então eu vou fazer até aqui, depois dali eu não faço mais, porque o Senhor, se eu fizer isso, o Senhor me dá, se eu fizer aquilo, o Senhor faz por mim, e depois que o Senhor fizer, eu esqueço que o Senhor existe. Muitos querem as bênçãos, somente as bênçãos. Quer tudo, fica lá, que venha tudo do céu, Senhor, me dê isso, me dê aquilo. Abra as comportas do céu, derrama bênçãos sem medida sobre a minha vida. Quer as bênçãos, mas não quer o abençoador. Não quer andar com Jesus. Não volta para agradecer. Não tem coração grato. Esquecem que o maior milagre que nós podemos receber nessa vida aqui na terra é a salvação. Estão presos somente às coisas superficiais, às coisas imediatas, como se ter uma vida com Deus fosse ter uma vida num delivery. Eu peço, eu recebo. Como se a vida com Deus fosse um iFood celestial. Eu escolho lá o que eu quero, Deus me dá e tá tudo bem. Eu não tenho que fazer nada, não tenho responsabilidade de nada, eu não tenho que agradecer nada. Eu só quero, eu só peço, eu só desejo, mas eu não agradeço, eu não ando com Deus, eu não faço a diferença, eu não entrego a minha vida para Ele. Eu não tenho um coração quebrantado, um coração contrito diante do Senhor, eu simplesmente levo a minha vida. Levo a minha vida, deixo a vida me levar, a vida leva eu. E vou vivendo a minha vida e Jesus fica para lá. Quando eu precisar dele, eu vou lá, choro, me arrebento toda, me rasgo diante dele. Mas quando eu não preciso, eu nem sei quem ele é. E nem quero me relacionar com ele, porque me relacionar com ele vai me trazer responsabilidades. Eu não quero responsabilidades. Eu só quero os benefícios. Mas eu não quero ter parcela nenhuma de responsabilidade na minha relação com Deus. E esses 9 homens se esqueceram de Jesus. Esses 9 homens foram correr atrás do prejuízo, foram retomar as suas vidas e não voltaram para agradecer a Jesus. E aqui nós vemos que somente um voltou. Esse homem não pensou 2 vezes. Ele também tinha família, ele também tinha amigos, ele também tinha uma vida que foi perdida pelo isolamento e pelo abandono. Mas este homem aqui, quando ele viu que ele estava curado, ele volta. E ele volta para Jesus louvando a Deus em alta voz. Quer dizer, ele volta proclamando, ele volta sendo um testemunho a todas aquelas pessoas que estavam em volta, dizendo: eu louvo ao Senhor porque Ele me curou, eu louvo a Deus porque eu tenho uma nova vida, eu louvo a Deus porque eu estou curado, eu estou sarado por Jesus, porque Jesus me curou. Foi Ele que me curou. Foi Jesus. E Ele volta falando, Ele volta declarando, Ele volta testemunhando, irmão. Será que nós estamos voltando para testemunhar? Será que nós estamos abrindo a nossa boca para falar de Jesus? Olha, a minha vida era assim. Jesus me tirou disso, Jesus me livrou daquilo, Jesus me curou, Jesus me salvou, Jesus me libertou.
Será que nós estamos voltando, louvando a Deus? Ou nós estamos aí vivendo a nossa vida? Irmãos, nós fomos libertos, fomos salvos do Covid. Se nós estamos aqui hoje, conversando, adorando a Deus, louvando, nós estamos aqui hoje meditando a palavra de Deus, é porque nós fomos salvos. Nós fomos libertos dessa pandemia. Será que nós conseguimos reconhecer isso na nossa vida? De tantas coisas que Deus nos livrou, não só da pandemia, mas de coisas do seu dia a dia, de coisas que aconteceram na sua vida, de doenças que Deus te curou, de situações de perigo que Deus te livrou, de acidentes, de coisas no seu dia a dia aí que Deus te livrou e tem te livrado. Será que nós conseguimos avaliar isso, reconhecer? Será que nós estamos nos prostrando diante dele? Você vê que aqui no versículo 16 fala que ele se prostrou aos pés de Jesus, ele agradeceu. Será que nós estamos nos prostrando diante de Jesus, falando: Jesus, muito obrigada. Eu te agradeço por isso, te agradeço por aquilo. Muitas vezes nós só chegamos a ele só para pedir, reclamar, murmurar. Agimos com muita ingratidão a Deus e precisamos começar a sermos gratos a Ele, a falar dele, a levar a palavra dele, a compartilhar por tudo aquilo que ele tem feito nas nossas vidas, irmãos. Nós precisamos ter um coração grato, um coração humilde, para reconhecer que nada vem de nós, nada é sobre nós, nada é para nós. Ah, mas eu tenho uma vida boa porque eu sou boa. Ah, isso acontece bom para mim porque também eu não faço mal para ninguém. Temos esse pensamento, irmãos, ingrato. Achamos que as coisas, todas elas vêm de nós, que é tudo sobre nós, irmãos. Não é nada, nada. E esse homem aqui, ele vai e ele reconhece o poder de Deus. E ele se entrega aqui ao Senhor. E aqui a palavra deixa claro que esse homem, ele era um samaritano. Era um homem que vinha da Samaria, do povo samaritano, um povo que era rejeitado pelos judeus, um povo que era considerado impuro, um povo que os judeus não se misturavam. Esse homem aqui, enquanto ele estava leproso, ele estava misturado com os judeus. Mas agora ele volta para Jesus novamente como um samaritano, um homem que era rejeitado pela sociedade. E ele volta a Deus, dando graças a Ele. A palavra de Deus lá em 1 Tessalonicenses fala que em tudo dai graças. Tessalonicenses 5,18 fala: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Jesus Cristo. Em tudo dai graças. É difícil, né? Nós pensarmos assim: em tudo dai graças, quer dizer, eu vou dar graça até com as coisas ruins? Sim, porque todas as coisas cooperam para o bem. Nada na minha vida acontece por acaso, só que eu no meu dia a dia, eu me esqueço de dar graças em tudo, de glorificar a Deus em toda, em qualquer circunstância, porque nós só queremos viver as coisas boas. Nós não queremos sofrer, não queremos perder, não queremos ficar doentes. Então, quando acontece algo de ruim, nós não agradecemos a Deus. Mas nós temos que começar em tudo dar graças, porque Deus está no controle de todas as coisas. E Ele está conosco em toda e qualquer circunstância. Então, eu tenho que ter fé em Deus para crer que aquilo que eu estou passando, mesmo que seja terrível aos meus olhos,
eu não vou olhar com os meus olhos humanos, mas eu vou olhar com fé, eu vou olhar com os meus olhos de fé. Então eu vou descansar nele, eu vou confiar nele, porque eu sei que ele não me abandonou, que os planos dele são muito maiores do que tudo aquilo que eu estou vivendo. E ele tem grandes coisas para eu viver. Então, esses homens aqui, no versículo 12, nós vemos que Jesus estava vendo esses homens de longe, porque eles estavam leprosos. Agora, este homem, quando ele volta, ele vê Jesus face a face. Ele vê Jesus de perto, porque ele está aqui prostrado aos pés de Jesus. Quando eu reconheço, irmão, que Jesus está fazendo, quando eu reconheço que é Deus que está me livrando, é Deus que está me guardando, é Deus que está provendo na minha vida, e eu sou grata da onde Jesus, ele me tirou. Eu quero estar perto dele. Eu quero estar andando com ele. Eu quero estar prostrada aos pés dele, porque o melhor lugar que eu posso estar é nos pés do Senhor. É o melhor lugar que você pode viver, é nos pés do Senhor, com humildade, com redenção, com entrega. Entrega de tudo que você tem, entrega do teu interior, entrega do teu melhor a Ele. Não tem lugar melhor que você possa estar, a não ser na presença de Deus, irmão. É lá que você tem que estar. Quando eu reconheço de onde Ele me tirou, quando eu reconheço o que Ele fez na minha vida, eu vou amar a Deus mais do que tudo. Vocês lembram daquela mulher, a pecadora, que derrama o seu óleo aos pés de Jesus? E ela ali, ela derrama tudo que ela tem. Tudo que ela tem de melhor aos pés de Jesus. Porque ali ela reconhece quem ela é. Ali ela reconhece quem Jesus é. E ela sabe que a partir dali ela não vai ser mais como antes. Ela sabe que a partir dali a vida dela não é mais a mesma. Ela reconhece o quanto ela precisa de Deus na vida dela. E Jesus, quando aquele fariseu, Simão, ele questiona: se o senhor soubesse quem ela é, o senhor não permitiria que ela lavasse os seus pés com óleo, com as lágrimas, que ela enxugasse os seus pés com os cabelos dela. O Senhor não admitiria que ela fizesse isso. E aí Jesus, ele fala para ele assim, olha, lá em Lucas 7, no versículo 47, portanto eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Porque quando eu não reconheço que Jesus fez por mim, quando eu acho que o que Ele fez por mim é pouco ou não é nada, eu pouco amo a Deus, porque eu não sou grata. Agora, quando eu reconheço da onde Ele me tirou, e eu não me esqueço disso, irmão, e eu todos os dias me lembro da onde Ele me tirou, o que Ele tem feito na minha vida, o quanto Ele tem mudado, o quanto Ele tem me transformado, eu vou amá-lo cada dia mais. E vou querer cada dia mais estar na presença dele. Porque o meu coração é grato. Então eu vou querer compartilhar do meu testemunho com o outro. Eu vou querer falar deste amor para o outro. Eu vou querer que o outro também viva nesse amor. Eu vou também querer que o outro seja salvo. Que tenha uma vida com Deus. Porque eu sou grata a Ele. E tudo aquilo que Ele fez por mim, e eu tenho dele, eu vou querer que o outro também tenha. Agora, quando eu sou ingrata, eu não estou nem aí. Nem aí pelo que Ele fez e nem aí pelo outro também. Sabe, filho ingrato? Sabe aquela pessoa que você faz e nunca tá bom? Não tem coisa pior na nossa vida do que lidar com ingratidão. Não tem o que dói mais na nossa vida, irmão, é lidar com pessoa ingrata.
Não tem coisa pior. Agora você imagina Deus olhando para nós e nós agindo com ingratidão. Não tem coisa pior, irmão, do que ser ingrato com Deus. Então que o seu coração seja grato, que você hoje possa, neste dia, refletir tudo aquilo que Deus já fez. Bom dia, Benê. Que você possa hoje trazer à tua memória, irmão. Traga à tua memória tudo aquilo que Deus já fez na tua vida. Começa a lembrar o que Ele fez. Começa a se encher de gratidão a Ele. Deseje isso. Deseje ser grato. Senhor, eu não consigo lembrar de nada. Meu coração está muito endurecido, eu estou muito fria, eu estou muito fraca. Começa a pedir a Ele então, Senhor, traga a memória. Traga à memória aquilo que me traz esperança. E sabe o que te traz esperança no teu coração, irmão? Todas as coisas que Jesus já fez por você. Eu quando lembro de como era a minha vida lá atrás, de como era meu casamento, de como era a minha mente perturbada. Pensa numa pessoa perturbada. Pensa numa mulher que saía quebrando tudo, gritando, histérica. Era eu. Agressiva. Com palavras, com atitudes. Uma pessoa completamente amarga. Frustrada, triste. E quando eu olho lá para trás, eu não fico triste de lembrar. Quando eu olho lá para trás, o meu coração se alegra e fala, meu Deus, glórias eu te dou. Louvo ao Senhor, porque o Senhor transformou a minha história. Eu nunca imaginei na minha vida que eu iria servir a Deus. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse pregar a palavra de Deus. Nunca imaginei isso na minha vida. Que eu ia ter um casamento restaurado, que eu ia ter uma vida completamente mudada por Ele, e todos os dias Ele vem me mudado, todos os dias Ele vem me restaurado, todos os dias Ele vem cuidado da minha casa, da vida dos meus filhos. Eu vejo Deus transformando a vida do meu filho, Deus usando a minha filha, Deus edificando o meu casamento, a vida do meu marido. Que coisa mais linda, a obra de Deus. E Deus vai fazer a obra na tua casa, irmão. Deus vai mudar a tua história. Quantas coisas que Ele já fez. Pega um papel e comece a escrever todas as coisas que você lembrar que Deus fez. Faça esse exercício. Comece a escrever. Aí você pega um outro papel e começa a escrever todas as coisas que não foram bênção na sua vida. Todas as coisas que entristeceram. Depois que você escrever essas duas, você vai ver qual é a lista que está maior. Muitas vezes, nós só temos para escrever o que aconteceu de ruim. Eu só lembro o que aconteceu de ruim. Ah, porque aconteceu isso. No ano de 1900 e bolinha, eu sofri isso. Depois fulano me fez perder aquilo. E vai escrevendo o que tem de ruim. Às vezes o que tem de ruim dá umas 10 páginas de caderno. E o que aconteceu de bom, você consegue se lembrar de uma, duas, três coisas, porque o nosso coração, ele está mais propenso a lembrar das coisas ruins, que nos faz murmurar, nos faz muitas vezes agir com ingratidão, do que nós lembrarmos de tudo aquilo que Deus fez por nós. E aí nós deixamos de ser gratos e passamos a ser murmuradores. Aquele povo no meio daquele deserto,
indo para a terra prometida, viveram ali mais de 40 anos andando ali num caminho que era para eles chegarem em pouquíssimo tempo, mas porque perderam tanto tempo reclamando, tanto tempo murmurando, e se esqueciam da onde que Deus tinha tirado, daquela escravidão do Egito. Chegava num certo tempo lá, mas eu tenho saudades das sopas de cebola que eu comia, que eu bebia lá quando eu era escravo. Porque o nosso coração, ele tende a ser ingrato. E aí nós deixamos de ver tudo aquilo que Deus fez. Aquele povo estava livre, indo para uma terra que Deus tinha dado para eles, como herança prometida para o Senhor. Uma terra onde eles teriam tudo ali para eles. Mas eles ficavam olhando para trás, olhando só para aquilo que eles achavam que eles tinham perdido, porque eles eram ingratos. Então que o nosso coração não seja um coração ingrato. Que você comece a meditar, a lembrar tudo aquilo que Deus está fazendo, irmão. Tudo aquilo que Deus já fez na tua vida. E que seu coração se enche de esperança, de fé, de tudo aquilo que Deus vai fazer, porque grandes coisas Deus tem. Grandes coisas Deus tem, mas só vive o milagre, só vive a bênção de Deus aquele que crê, aquele que busca, aquele que deseja, aquele que anda no caminho, aquele que está ali com Jesus, aos pés de Jesus, voltando para agradecer, aquele que está testemunhando. Que adianta Deus fazer um milagre na tua vida, irmão, se você não testemunhar, se você não compartilhar, se você não agradecer? O milagre não é para você. O Deus não faz o milagre para o individual. Deus faz o milagre na tua vida para o coletivo usufruir desse milagre, para conhecê-lo, para ser atraído para os seus caminhos. Deus não vai fazer o milagre na tua vida que você é bonzinho, que você é boazinha, que você é legal. Aquele homem que voltou curado e salvo, ele voltou falando em alta voz, e outras pessoas que estavam ali iriam começar a andar com Jesus, iriam crer no poder de Deus. E ali a semente estaria sendo lançada, iria germinar em outros corações. Então começa a agradecer, começa a reconhecer que o seu coração não seja orgulhoso, nem soberbo, nem egoísta, mas que o seu coração esteja aberto para o Senhor, com humildade, com reconhecimento, com adoração a Deus. Amém? Então eu convido você nessa hora a fechar seus olhos e vamos orar a Deus. Vamos orar agradecendo. Comece a agradecer. Comece a abrir a sua boca agora e vai dizendo palavras de adoração, palavras de gratidão, irmão. Adore a Ele. Agradeça, louve a Ele. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada por tudo, Deus. O nosso coração hoje se encontra, Pai, grato ao Senhor. Nosso coração, Deus, está cheio, Deus, de gratidão, Pai. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor fez, Deus, na minha vida, Deus. Eu te agradeço, eu te louvo, eu exalto o teu santo nome, Deus. Eu agradeço, Deus, a Deus. Agradeço ao Senhor, Deus, por tudo que o Senhor está fazendo, Pai, na vida dos meus irmãos, Deus. Tantos testemunhos, Deus, tantas bênçãos, Pai, que eles têm compartilhado, que eles têm vivido, Pai, pelas tuas mãos, pelos teus planos, Pai, perfeitos, Senhor. Ó Deus, que nós possamos todo dia, Senhor, ao acordar, Pai, olhar para o céu, Deus, e te agradecer, Deus. Que nós possamos todos os dias, Senhor,
deitar, Deus, e agradecer pelo dia que nós tivemos, Pai, porque o Senhor está no controle, Pai, dos nossos dias, dos nossos passos, Deus. O Senhor está no controle, Deus, de todas as coisas, e nós só queremos te agradecer por tudo, Deus. E dizer, Deus, que nós estamos aqui, Pai. Pedir ao Senhor, Deus, que venha nos capacitando, Deus, que venha usando a nossa vida, Pai, para levarmos o teu reino, Senhor. Para testemunharmos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo, Pai, conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus. Não queremos ser ingratos, não queremos ser egoístas e mesquinhos, Pai. Tira de nós, Deus, todo esse sentimento, Pai, que nos afasta do Senhor. Tira de nós, Deus, toda a raiz, Pai, de amargura, Deus. Toda a raiz, Deus, de ingratidão, Pai, arranca de nós, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos sempre abrir as nossas bocas, Pai, para te louvar, para entregar tudo ao Senhor, Deus, para reconhecer, Deus, que sem o Senhor, Deus, nós não somos nada e não temos para onde ir, Pai, porque só o Senhor, Deus, que tem palavras de vida eterna em nossas vidas, Deus. Por isso nós te amamos, nós bendizemos o teu santo nome, Deus, e entregamos, Pai, todos os dias em nossas vidas ao Senhor, Deus, que a nossa caminhada, Deus, o nosso processo com o Senhor, Deus, sejam dias de restauração, sejam, Senhor, dias de renovo, Senhor, sejam dias de cura, Pai, libertação, Deus, salvação, Deus, em nossas vidas, Pai. Toca, Senhor, no coração de cada um, Deus. Transforme, Senhor, as vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. E que sejamos todos testemunhos nessa terra, Senhor, vivos do seu reino, do seu amor e da sua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Senhor. Amém, Deus. Obrigada, Pai. Louvado seja o teu santo nome, Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por tudo, Jesus. Obrigada. Aleluia, Deus. Amém, Deus. Glória a Deus. Bom dia, Cati. Bom dia, Maria. Amém, glória a Deus. Que Deus te abençoe. Amém, a sua casa, a sua vida. Que você viva coisas maravilhosas com o Senhor. E que os seus dias sejam dias de testemunho vivo nessa terra. Que grandes coisas Deus vai fazer, então se prepara. Se prepara para viver coisas extraordinárias no Senhor e se prepara, irmão, para ser usado por Ele, para edificar o reino de Deus nessa terra. Amém? Que seu coração esteja cheio de gratidão a partir de hoje. Se você não foi grato até agora, hoje, a partir de hoje, você vai ser grato e vai reconhecer em todos os detalhes, os mais sutis da sua vida, as mãos do Senhor sobre você. Deus, Ele é um Deus de detalhes. Que Ele nos dê sensibilidade de espírito, discernimento de espírito, sabedoria. Que Ele nos dê, irmãos, uma visão espiritual para que nós possamos enxergar esses detalhes do Senhor na nossa vida. Porque Ele está fazendo tanta coisa, e muitas delas passam desapercebidas porque nós estamos sempre correndo, estamos sempre acelerados, estamos sempre preocupados com tantas outras coisas. E a grandeza do Senhor muitas vezes passa por nós e não conseguimos enxergar. Então que a partir de hoje todos nós possamos ver o trabalhar do Senhor, o amor dEle, o milagre dEle, nos mínimos detalhes na nossa vida. Amém? Fica com Deus, que Deus venha te encher hoje de alegria e gratidão. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Agradeço a Deus por tudo, agradeço pela tua companhia. Amanhã, excepcionalmente amanhã, eu não vou conseguir fazer a live, porque eu tenho consulta médica, eu e a minha filha lá em Pouso Alegre, então no horário da live eu vou estar na estrada, não sei que horas que eu vou voltar. Mas aí na quarta-feira, então, eu espero você aqui. Amém? A partir das 8 horas. Um grande beijo para você. Fica com Deus e até quarta. Um dia abençoado para você em nome do Senhor Jesus. Beijo no seu coração.